Aleluia, aleluia, glória a Deus por todas as coisas. Vamos começar já agradecendo a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz em nossas vidas. Vamos lá, se você acordou hoje, se você tem aí um ar para respirar livremente, vamos começar a agradecer. Se você conseguiu dormir numa cama quentinha com cobertor, se você conseguiu acordar e hoje ter o que comer, a gente tem muito para agradecer a Deus, muito mesmo, porque o Senhor tem nos livrado da morte, nos dado livramento, o Senhor tem nos abençoado, tem nos protegido. Então vamos declarar quem é Deus em nossas vidas. Senhor, Tu és o Rei dos Reis. Senhor, Tu és o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Pai, Tu és aquele Elohim, Deus que está no controle de todas as coisas. Obrigada, Senhor, por nos amar, por nos proteger, por nos livrar do mal, por prover todas as coisas em nossas vidas. Obrigada, Espírito Santo, por decidir morar dentro de nós. Obrigada, Santo Espírito, por cuidar de nós, por sermos teu templo, tua casa favorita, por fazer faxina todos os dias, tirar sujeira, tudo que não é teu de dentro de nós. Obrigada, Santo Espírito, por este livro, Romanos, incrível. Paulo foi extremamente feliz em escrever esse livro para os romanos e que alcançou de nossas vidas. Obrigada, Espírito Santo, que possamos ter sido ministradas, que o Senhor ainda venha nos ministrar nesse último capítulo, que possamos ser grandemente ministradas por Ti, ter revelação do alto, ter ajuda do alto. Tira as escamas de nossos olhos, Espírito Santo, nos deixa ver aquilo que pessoas normais, que vivem no natural, não vejam. Nós queremos ser mulheres cheias de fé para viver no sobrenatural, que possamos viver no sobrenatural de Deus, ter ali revelação do alto e termos nossas vidas mudadas, modificadas, e que isso, Deus, seja para Tua honra e para Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Você é filha do Deus Altíssimo. Olha quem você é, a princesa do Senhor. Princesa, muito obrigada por você estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Estamos finalizando esse livro. Para mim, é com muita honra, é com muita alegria no coração mesmo, que eu sou feliz. A gente tem nessa caminhada estarmos juntas, né? Além da palavra. O Senhor tem nos ajudado até aqui, Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, e eu sei que ainda tem muito mais para acontecer. Então permaneça firme, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estamos aqui em Romanos capítulo 16, já é Paulo já finalizando as cartas para os romanos, né? Já é Paulo já saudando, né? Toda a igreja, e que seja também para mim e para você. Mas continue, porque ainda tem Coríntios, tem muita coisa ainda para acontecer, tá bom? Então vamos lá. Romanos capítulo 16 começa assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venham necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Olha, a irmã Febe foi indicada aqui por Paulo, né? Versículo 2. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, e não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Gente, é célula. Eu amo célula. E eu amo, no livro de Atos falou sobre célula, né? E Romanos aqui, Paulo tá falando sobre as células. E as células para mim são muito importantes, né? Porque eu fui ali consolidada na fé por uma célula. E hoje eu sou líder de célula, então eu sou muito feliz com as células, né? Com a visão do governo G12, né? A visão que reproduz o que Jesus fez, Jesus líder, e Jesus ter seus 12 discípulos, uma equipe ali para fazer a obra, né? E tá se multiplicando. Então eu sou muito feliz pela visão, pelas células, né? Pelas reuniões nas casas. Hoje, graças a Deus, eu tenho um sonho realizado, que é não só a minha célula, não só a do meu marido, e um dia vai ser a do meu filho também, mas a gente tem um culto no lar. Então, assim, tem as células, ainda tem o culto no lar, né? Que é uma célula interna. Então, glória a Deus, porque a palavra de Deus, né? Nos nossos corações. Então, Paulo está aqui agradecendo pela célula que se reúne na casa de Priscila e Áquila. Saúdem meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Olha, Epeneto fazendo história, né, na Ásia. Você sabe que, acho que é na Ásia, minha gente, que eu estava lendo um livro de Dr. Show, e ele falando sobre como é o cristianismo lá, né?
E ele escreveu isso na década de 90, se eu não me engano. Então já tem bastantes anos. E ele já era uma das igrejas maiores do mundo. E ele falando um pouco de como foi aquele começo. Pois é, mas a gente está vendo aqui quem foi a primícia, né? Foi Epeneto. Paulo está falando aqui que ele foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Uau! Versículo 6. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. Paulo, ele teve muitos ali, né, discípulos presos com ele. A gente vê, né, quem escreveu esse livro e muitos outros. E ali ele tá dando um beijo de todo mundo, né, tá saudando todo mundo e tá pedindo também para guardar os discípulos que podem estar lá. Cadê? Estiveram na prisão comigo, são notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Ou seja, já tinha parente de Paulo convertido e precisava ele se converter também, né? Versículo 8. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa. Que nome, né? Deve ser duas irmãs. Que os pais... Meu Deus do céu, que pais que colocam isso. Tá bom. Saúdem Trifena e Trifosa. Mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Tá vendo? Trifena e Trifosa. Servas do Deus Altíssimo. E eu e você, como é que a gente tá? Então nada de ficar falando mal de Trifena e Trifosa, tá bom? Seguir aqui. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Imagine Paulo escrevendo a Bíblia, né? Escrevendo uma carta falando de você. Saúde essa princesa aqui, ó, que é uma serva do Deus Altíssimo. Eu vou amar, né? Paulo dizendo assim, olha, Érica trabalhou pro Senhor, viu? Saúde ela, porque é uma bênção, uma serva do Deus Altíssimo. Ai, que lindo. Vamos lá. Versículo 13. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido também mãe para mim. Saúdem Ansícrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Santos, mais uma vez a gente vê essa referência, viu? Então, mais uma vez eu vou dizer, você é santa, lutando contra o pecado, você é santa. E quando eu falo santinha, não é de uma forma pejorativa, não. É porque eu estou reproduzindo o que Paulo falava, né? Saúdem os santos de Éfeso, saúdem os santos de Corinto, saúdem os santos de Roma. E eu estou dizendo para você, ó, saúde a você, eu estou saudando você, irmã santa em Cristo Jesus, amém? Mais uma coisa que eu queria dizer, eu acho que eu entendo bem quando Paulo diz assim, ai, fulana foi uma mãe pra mim, ai, cuidaram de mim, cuidem deles também, vejam as necessidades, porque eu, por exemplo, eu saí de Belém do Pará no ano de 2000, já estamos em 2021, eu já moro aqui há 21 anos em Salvador. Mas antes mesmo de morar em Salvador, eu morei 1 ano em São Paulo. Então, assim, eu fui adotada por muitas famílias, né? Então, eu quero muito bem as pessoas que sempre cuidaram de mim. Lá em Belém, eu tinha meus pais, minha família, meus irmãos. Mas quando eu vim para Salvador, meu irmão cuidava de mim, e ele se tornou um pai, um irmão, uma mãe para mim, porque ele cuidava de mim. Mas depois ele foi embora, ele mora hoje fora do país, e desde aquela época ele já viajava, já fazia mestrado fora, então eu acabei sendo cuidada por muitas famílias, né, morando na casa de um, de outro, né, então muitas pessoas que eu quero bem, que também eu digo, olha, cuida deles, eles cuidaram tão bem de mim. E antes disso eu morei em São Paulo com meus tios, uma família incrível, né? Minha tia Tetê, tio Nelson, né? Alexandra, Tatinha, a Bárbara. Então era uma família que me acolheu. Até hoje minha tia me chama de filha preta, porque eles são muito branquinhos lá, né? Então eu era filha preta e eu amava ser filha preta, e até hoje é assim. Então eu sei o que Paulo diz, assim, olha, é como uma mãe pra mim, olha, cuide de fulano, de ciclano, tá ali recomendando, porque quando você sai de sua casa e você, sabe, tem a hospitalidade em outro lugar, é tão bom, você quer tão bem essas pessoas. Eu penso um dia assim, que se eu tiver muito dinheiro, eu vou cuidar da família, sabe, de Gabi, minha amiga, que é a família dela aqui em Salvador. Na época a gente fazia faculdade, a família dela era a minha família, sabe, eu vou cuidar da tia Tetê lá em São Paulo, das minhas primas em São Paulo, da minha família em Belém, sabe, minha família que cuidou aqui. Teve uma família que a mãe já faleceu, Julieta, mas a filha dela tá aí, e se eu puder cuidar de Vitória e de Igor, de tantas pessoas que me ajudaram. Então eu entendo muito bem quando Paulo diz assim, ó, fulano cuidou
cuidou de mim, fulano cedeu a casa para mim, fulano foi com uma mãe comigo, porque a gente quer muito bem essas pessoas. Imagina essas pessoas que nos levam para perto de Deus, né? Essas pessoas que Paulo está falando são pessoas que cuidavam dele, que ele distribuía ali em fé, né? Que ele estava ali falando mesmo da verdade de Deus, proclamando, e era cuidado. Deus separou pessoas para cuidarem ali de Paulo. Então, glória a Deus por isso. Vamos seguir aqui, me perdoe, tomei muito tempo falando, mas estava no meu coração. Versículo 16. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviaram-lhe saudações. Versículo 17. Recomendo-lhe, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, seus próprios interesses, né? Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. E todos têm ouvido para falar da obediência de vocês. Por isso eu estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Tá vendo? A gente viu a história de Jason lá atrás, eu acho que foi no livro de Atos, né? Que Jason pagou um preço, inclusive um preço alto, né? Para uma fiança, tirou do bolso ali, porque ele foi preso no lugar de Paulo. E agora ele tá preso de novo, né? Paulo tá escrevendo isso, ele tá escrevendo para Roma. Vamos terminar aqui. Versículo 22. Eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Gente, olha quem redigiu. Eu estava curiosa desde o início. Você sabe que eu ia dar uma pesquisada para saber quem escreveu, mas eu acabei não fazendo isso. E agora, olha a revelação aí. O próprio Tércio está dizendo, eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. E você vê que Sérgio, às vezes, ele se coloca na primeira pessoa lá atrás, né? Falando assim que foi para prisão ou coisas assim. Então a gente consegue perceber que Paulo nunca esteve só. Sempre tinha discípulos, pessoas ali queridas com ele. Ele fala de Timóteo, né? Tá falando de Jason e tantos outros aqui. E quem escreveu a carta? Tércio. Quem escreveu o livro de Romanos foi Paulo. Mas quem redigiu? Tércio. Versículo 23. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade. Olha, administrador da cidade é prefeito, né? E nosso irmão Quarto, envio-lhe saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Aleluia. Vamos finalizar aqui, versículo 25. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre por meio de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, Tércio estava ali redigindo o que Paulo estava falando, e Paulo termina esse livro de Romanos agradecendo ao Deus eterno, né? Eu, Olã, o Deus eterno, e a ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Em nome de Jesus. Amém?